Olá, eu me chamo João Vitor, sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática da Unirio e esse é um vídeo para a disciplina de Análise Real, em que eu vou falar sobre sequências de funções. Primeiro, o que são sequências de funções e por que a gente estuda isso? Bom, em vários problemas da matemática e das suas aplicações, busca-se uma função que cumpra certas condições dadas. E nesses casos, é frequente obter-se uma sequência de funções fn com n natural, ou seja, f1, f2, fn, cada uma das quais cumpre as condições exigidas apenas aproximadamente, porém com aproximações cada vez melhores. Então, a função limite dessa sequência ela deverá cumprir as tais condições, caso aconteça o melhor. Isto leva ao estudo de limite de sequências de funções, que é o que faremos nesse vídeo. Para sequências de números, há apenas uma única noção de limite. Mas para funções, há vários modos de se definir convergência. Ela pode ser simples ou pontual, como também é chamada. Pode ser uniforme, em LP e etc. E nesse vídeo, nós veremos alguns tipos de convergência, com ênfase nas duas mais comuns, que são a convergência simples e a convergência uniforme. Vejamos primeiro a convergência simples. O que diz a definição? Seja Fn uma sequência de funções de um conjunto A em R. Dizemos que Fn converge simplesmente ou converge pontualmente para uma função f de A em R, R é o conjunto dos reais, se o limite, quando n tende a mais infinito, de Fn de x é igual a f de x para todo x pertencente a A. Em outras palavras, para todo x pertencente a a sequência numérica Fn de x converge para f de x. Segundo a definição de sequência convergente, nós temos que para todo x pertencente a para todo epsilon maior que zero, existe um n0 natural, tal que n é maior ou igual a n0. Então, o módulo da f de n de x, da fn de x menos f de x é menor que epsilon. Mas o que isso significa? Graficamente, isso significa que em cada reta vertical que passa por um ponto x pertencente a A, fica determinada uma sequência de pontos x, de coordenadas x, f1 de x, x, f2 de x, até x, fn de x, que são interseções dessa reta com os gráficos de f1, f2, fn, e estes pontos convergem para x, f de x, que é a interseção da reta vertical com o gráfico de f. Vejamos um exemplo. Seja fn uma função de R em R, dada por fn de x igual a x sobre n para n pertencente aos naturais e x pertencente aos reais. Dados epsilon maior que zero e x real, tomemos n0 natural, tal que n0 é maior que o módulo de x sobre epsilon. Assim, se n é maior ou igual que n0, então a gente pode manipular essas últimas desigualdades, né? n0 é maior que o módulo de x sobre epsilon e n maior ou igual que n0. E temos que o módulo de xn menos 0 é igual ao módulo de x sobre n, é menor ou igual que o módulo de x sobre n0, menor que epsilon. Portanto, a sequência fn converge simplesmente para a função nula, função identicamente nula. E, de fato, para todo x pertencente a R fixado, tem-se que o limite
quando n tende a mais infinito, da função x sobre n é igual a zero. Bom, vimos na definição anterior que o valor de n0 ele depende de x e epsilon. Mas quando n0 não depende de x, depende apenas de epsilon, temos outro sentido de convergência, que é o que veremos agora, que é a convergência uniforme. Então vamos à definição, né? Seja fn uma sequência de funções de A em R. Dizemos que fn converge uniformemente para uma função f de A em R se, para todo epsilon maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que n é maior ou igual a n0. Então, o módulo de fn de x menos f de x é menor que epsilon. Isso vale para todo x pertencente a A. O que isso significa? No plano R2, dado epsilon maior que zero, a faixa de raio epsilon em torno do gráfico de f é o conjunto f epsilon, né, que é o raio, é igual a todos os pontos x e y pertencentes a R2, tais que x pertence a A, e y é maior que f de x menos epsilon e é menor que f de x mais epsilon. Dizer que fn converge para f uniformemente em A significa que, para todo epsilon maior que zero, existe n0 pertencente aos naturais, tal que o gráfico de fn para todo n maior que n0 está contido na faixa de raio epsilon em torno do gráfico de f, como nós vemos na imagem aqui embaixo. É simplesmente uma faixa, né, de raio epsilon e o gráfico está contido nessa faixa. Vamos para um exemplo. Para cada n pertencente aos naturais, seja fn uma função que vai do intervalo 0, 1 aos reais, dada por fn de x igual a x sobre n para todo x pertencente ao intervalo 0, 1. Dado epsilon maior que zero, tomemos n0 pertencente aos naturais, tal que n0 é maior que 1 sobre epsilon. Assim, se n é maior ou igual que n0 e x pertence ao intervalo 0, 1, então, módulo de x sobre n menos 0, que é igual a módulo de x sobre n, é menor ou igual que 1 sobre n0, que é menor que epsilon. Portanto, a sequência fn converge uniformemente para a função nula. A diferença entre a convergência simples e a uniforme ela fica clara através da comparação dos exemplos 1 e 2. No primeiro exemplo, o valor de n0 ele depende de x e de epsilon, né? Lembra que a gente definiu que n0 é maior que módulo de x sobre epsilon? Enquanto que no segundo, ele só depende de epsilon, que a gente definiu n0 maior que 1 sobre epsilon. Vejamos outro exemplo. Seja fn uma função do intervalo 0, 1 em reais, uma sequência de funções contínuas dada por fn de x igual a x elevado a n para n pertencente aos naturais e x pertencente ao intervalo 0, 1. Se x pertence ao intervalo fechado para 0 e aberto para 1, então x elevado a n converge para 0, e se x é igual a 1, então xn converge para 1. Portanto, a sequência fn é simplesmente convergente para f do intervalo 0, 1 aos reais, que
que é dada por f de x, que é 0 se x for diferente de 1, e que é 1 se x for igual a 1. Observe que a convergência dessa sequência fn ela é uniforme em todo o intervalo da forma 0 e 1 menos delta, fechado, né, para os dois, com delta maior que 0 e menor que 1, mas não é uniforme no intervalo 0 e 1, porque a gente acabou de ver, né, que ela é simples, a convergência é simples nesse intervalo 0 e 1. Bom, vamos ver agora um outro tipo de convergência, que é a convergência em quase todo ponto. A definição diz o seguinte: seja fn uma sequência de funções de A em R. Dizemos que fn converge para quase todo ponto, converge quase todo ponto para f de A em R se o limite, quando n tende a mais infinito, de fn de x é igual a f de x para todo x pertencente ao complementar de k, onde k tem medida nula. Por exemplo, a sequência fn de x é igual a i, do intervalo de 0 a 1, x elevado a n. E ela não converge simplesmente para h igual a 0, mas converge para h. Vejamos agora a convergência em norma, norma em espaço LP. A definição diz o seguinte: seja fn uma sequência de funções integráveis de A em R. Dizemos que fn converge na norma LP de A com P pertencente a R e maior ou igual a 1 para uma função de A em R se a integral do módulo de fn de x menos f de x p converge para zero quando n converge para infinito. A relação entre convergência em norma e em quase todo ponto ela é um pouco delicada. Normalmente esses conceitos eles são estudados com mais cuidado em cursos de teoria da medida, onde vemos conjuntos e funções mensuráveis, medidas, espaços LP e normas em LP. Então eu não vou me aprofundar muito nesses conceitos aqui, nesse tipo de convergência. Vamos ver agora alguns teoremas e proposições sobre continuidade, integral e derivada de sequências de funções. A proposição 1. Seja fn uma sequência de funções de A contido em R, convergente uniformemente para uma função de A em R. Se fn é contínua em um ponto x0 pertencente a A para todo n natural, então a função f é contínua em x0. Vejamos agora o teorema 1, teorema de Dini. Sejam K contido em R compacto e fn contido em CK. Esse CK é o conjunto das funções contínuas de K em R. Se fn é monótona, ou seja, se a sequência é monótona e convergente simplesmente para f, uma função f pertencente a CK, então, C de K, perdão, então a convergência é uniforme. Teorema 2. Seja fn uma sequência de funções integráveis no intervalo AB, convergente uniformemente para f. Então, f é integrável e o limite, quando n tende a mais infinito, da integral de a a b da função fn de x dx é igual à integral de a a b de f de x dx. Vamos à proposição 2. Seja fn contido em C1 de AB, é um intervalo, faltou uma vírgula aqui, que na verdade isso é a sequência de funções de classe C1 no intervalo AB. Se existe x0 pertencente a AB, tal que a sequência numérica fn de x0 converge e se
a derivada Fn converge uniformemente para uma função g do intervalo AB em R, então Fn converge uniformemente para uma primitiva de G. Observe que todas essas proposições e teoremas que acabamos de ver, elas falam sobre convergência uniforme. No livro do Elon, que foi um dos materiais que eu me baseei para fazer esse vídeo, elas são chamadas de propriedades da convergência uniforme. Bom, e chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenha ficado claro que são sequências de funções e que são convergências, né, de sequências. E é isso.